No vídeo de hoje eu vou te ensinar a receita de um dos melhores bolos de laranja que eu já provei. O meu nome é Belly e esse é o canal Receitas da Belly, sejam muito bem-vindos. Bom, e a primeira fase dessa receita é cortar uma das suas laranjas ao meio e depois fatiar em fatias finas cada uma dessas metades. E você que está assistindo a esse vídeo, já é um inscrito aqui do canal? Se não for, não perca mais tempo e se inscreva. Ative também as notificações e fique por dentro de dicas e receitas incríveis. Depois de cortar a sua laranja conforme eu acabei de fazer, você irá untar uma forma com manteiga e irá polvilhar ela com açúcar. Depois de fazer isso, você irá acomodar as laranjas que acabamos de cortar nessa forma, exatamente da forma que eu estou fazendo aqui. Na hora que você desenformar o seu bolo, você poderá observar como ele ficará bonito. E o melhor, extremamente saboroso também. E para essa receita eu estou utilizando a laranja Bahia. Bom, pelo menos é por esse nome que aqui no Rio nós conhecemos ela, porque há pouco tempo eu estive na Bahia e eu descobri que eles chamam essa laranja de laranja da terra. A laranja da terra aqui no Rio é totalmente diferente. E o motivo de eu estar utilizando a laranja Bahia é que ela não contém caroço, ela é muito doce, tem um sabor bem suave e nós podemos utilizar a casca dela em preparos como esse. Além disso tudo, ela é extremamente aromática e muito saborosa. Mas eu fiquei curiosa. Me conte nos comentários como essa laranja é chamada aí na cidade ou no estado onde você mora. Afinal de contas, esse nosso Brasil é tão imenso que em cada lugar dele o mesmo ingrediente é conhecido por nomes diferentes, não é mesmo? Agora, seguindo com a nossa receita, depois que você fatiou as suas laranjas e acomodou ela na forma que foi untada com manteiga e polvilhada com açúcar, reserve ela na geladeira e vamos preparar a nossa massa. Para isso, você irá descascar a sua laranja e você não precisa de muito trabalho para descascar essa laranja não, tá? Corte ela em cruz e em seguida tire a casca dela como você faz com a tangerina. Você viu como é que saiu fácil? Em seguida, você deverá retirar aquela parte branca do meio, porque independente da laranja que você estiver utilizando, se você colocar aquela parte ali, você poderá amargar a sua receita. E em seguida corte os gomos da laranja em fatias menores para ajudar o seu liquidificador. Depois de fazer isso, você irá bater a laranja com leite no liquidificador e irá reservar. Agora separe as gemas das claras, peneire as claras para retirar a película, mas não passe nem um garfo nem colher. Quebre as gemas e deixe-as escorrer lentamente. Enquanto isso, você irá bater as suas claras até que elas atinjam um ponto de neve. Quando isso acontecer, você irá reservar as suas claras e agora que as gemas já escorreram totalmente, descarte as peles e bata as gemas com a manteiga, até misturar bem ambos os ingredientes. E, gente, a participação de vocês é fundamental para que a gente consiga alcançar 50 mil inscritos antes do final do ano. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito. Após misturar bem as gemas com a manteiga, você irá adicionar o açúcar e irá bater esses ingredientes até obter um creme levemente esbranquiçado. E vocês devem estar se perguntando por que eu não bati tudo junto conforme eu costumo fazer. Gente, essa receita aqui eu optei por fazer da forma antiga, de lá do tempo da vovó essa receita, que é quando a gente bate as claras em neve e aí você mistura as claras batidas em neve somente no final da receita. Depois que a mistura do açúcar com a manteiga e as gemas se transformar nesse creme levemente esbranquiçado que vocês estão vendo no vídeo, vocês deverão acrescentar aos poucos a laranja batida com leite que fizemos e reservamos lá no início do vídeo, lembra? Então você irá colocar uma pequena quantidade e irá agregar essa pequena quantidade ao seu creme amanteigado. Depois que ela for incorporada ao creme amanteigado, você irá adicionar uma nova quantidade e voltará a bater. Se você observar que a sua massa grudou na lateral do bowl, conforme a minha fez, desligue a sua batedeira e passe a espátula pela lateral do bowl para que essa massa desprenda e se misture ao restante da receita. Depois de fazer isso, você irá acrescentar 1/3 da farinha de trigo da receita e continuará batendo até que essa quantidade de farinha seja agregada à massa. Gente, depois que essa primeira quantidade de farinha for agregada à sua massa, vocês seguirão da mesma forma que acabamos de fazer. Vocês irão colocar um pouco da laranja batida com leite, irão incorporar a massa, em seguida irão acrescentar um pouco da farinha e continuarão batendo,
até que ambos os ingredientes sejam totalmente agregados à sua receita. Você poderá observar que inicialmente, quando você adicionar a parte líquida da receita, a sua massa irá talhar. Não se preocupe, isso é super normal. Isso acontece, gente, porque a gordura não se mistura com a água. Então, inicialmente, a sua massa irá talhar sim. Mas depois, quando você acrescentar a farinha, ela voltará à textura aveludada e normal que ela deve ter. Tá vendo aqui a minha como está? Lisa e homogênea. Quando a sua massa estiver assim, você irá descartar a batedeira e irá acrescentar as claras batidas em neve. Mas atenção a essa dica que é muito importante. Ao adicionar as claras batidas em neve, você não deve bater a sua massa. Senão, você irá acabar com todo o ar que tem nessas claras e o seu bolo não ficará tão fofinho. O processo dessa receita, gente, deve ser executado exatamente da forma que eu estou mostrando aqui no vídeo, para que você tenha um bolo macio, suave. Então faça assim, coloque as claras que estão batidas em neve e vá incorporando ela à sua massa, fazendo movimentos circulares, delicados e puxando a massa de baixo para cima. Depois que as claras forem agregadas à sua massa, acrescente o fermento peneirado. E por que peneirar o fermento? Algumas vezes o fermento cria algumas bolinhas e se você não peneirar o seu fermento agora, essas bolinhas ficarão na sua massa e não irão dissolver. Depois de peneirar o seu fermento, você fará a adição dele à sua massa exatamente da mesma forma que fizemos com as claras batidas em neve, até que ele seja totalmente agregado à sua receita. Depois de fazer isso, será a hora de acomodar a sua massa na forma, mas aqui tem um pulo do gato. Para que as suas laranjas não saiam do lugar, utilize uma concha ou uma colher grande e vá colocando a massa aos poucos. Lembre-se de forrar totalmente o fundo, não coloque a massa em um único lugar, senão na hora que ela for espalhar na forma, ela acabará movendo as suas fatias de laranja. Depois de colocar toda a sua massa na forma, leve-a para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Você deve pré-aquecer o seu forno por 15 minutos antes de levar o seu bolo para assar. E atenção, para saber se o seu bolo está bom é simples, basta você espetar ele com um garfo. Se o garfo ou palito sair totalmente seco, o seu bolo estará pronto. Mas você só pode fazer isso após 20 minutos do seu bolo estar no forno. Se você fizer antes desse tempo, você correrá um sério risco de solar o seu bolo, ok? Bolo pronto, retire-o do forno. Agora você tem duas opções, só que a primeira é a minha favorita. Você pode desenformar o seu bolo ainda quente, e eu gosto muito de um bolo quente, por isso que eu disse para vocês que essa para mim é a melhor opção. Ou vocês podem deixar ele esfriar completamente. O outro motivo de eu gostar de desenformar esse bolo quente é que eu preparo uma calda para ele. E o bolo quente absorve a calda de uma forma muito melhor do que o bolo frio. Não se preocupe porque todos os ingredientes dessa receita estão na descrição do vídeo com as quantidades. Então é só vocês seguirem esse passo a passo e vocês terão uma das melhores receitas de bolo de laranja que vocês já provaram. E aí, você já provou um bolo assim? Me conte nos comentários. Aproveite para me contar também qual o seu bolo favorito. E quem sabe ele não possa ser a próxima receita aqui do canal. O preparo dessa calda, gente, é bem simples. Você levará o açúcar para derreter na panela. Quando o seu açúcar caramelizar e se tornar dourado, assim como o meu, vocês irão adicionar o suco de laranja e deixarão o suco ferver com açúcar até que o açúcar dissolva completamente. Quando isso acontecer, você irá umedecer o seu bolo com essa calda. E, gente, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar e salvar esse vídeo. Essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas irão nos ajudar muito. Você tem duas opções. Ou você coloca a calda sobre o bolo, derramando ela diretamente sobre o bolo, ou você pode pincelar o seu bolo com a calda, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu posso garantir a vocês, gente, que essa receita fica excepcional, de verdade. E que se vocês fizerem, não irão se arrepender. Eu só quero que depois vocês me contem nos comentários o que vocês acharam desse bolo, ok? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem muito essa receita deliciosa. Um beijo, até a próxima, fiquem com Deus e comam as duas receitas incríveis que eu estou deixando aqui no final para vocês.